Olá, sou a professora Dailana de Biologia e vim aqui para passar um resumão para vocês sobre vírus e bactérias. Espero que gostem. Sobre vírus. Vírus são agentes infecciosos acelulares que, fora de células hospedeiras, são inertes, não conseguem se reproduzir, não conseguem se multiplicar, não são formados por células, não têm metabolismo próprio e são seres muito pequenos. Vocês conseguem aqui, comparando essa imagem, né, do tamanho do vírus, de 90 nanômetros, 225 nanômetros, com uma célula humana ou uma célula bacteriana, né? Você consegue ver que ele é muito pequeno, né? Que ele consegue invadir a célula. E ele consegue se multiplicar, né? E sobreviver se ele estiver dentro de uma célula. Mas, se eles não são formados por células, eles podem ser considerados seres vivos? Bom, os vírus, eles não são considerados organismos vivos, porque quando eles estão fora de uma célula hospedeira, eles não conseguem se reproduzir, eles não conseguem se multiplicar, eles não conseguem sobreviver. Então, se a gente for ver por esse ponto de vista, os vírus, eles são vivos, ou eles estão vivos quando eles se proliferam dentro de uma célula hospedeira. Mas isso aí é uma questão que é bastante discutida ainda. Tem gente que considera o vírus um ser vivo, tem gente que não. Nós temos aqui diversas estruturas virais, né? Os vírus, eles conseguem ter diferentes formas geométricas, né? Vocês podem ver aqui um bacteriófago, né? E um vírus da gripe, né? Os vírus, pessoal, eles são formados por ácido nucleico, que pode ser DNA, ou, como o vírus da gripe, por RNA, mais um capsídeo proteico, né? A gente pode observar, por exemplo, nesse bacteriófago, a gente tem um capsídeo, dentro do capsídeo a gente tem o DNA, o ácido nucleico. E a gente consegue ver aqui na célula, ou no vírus da gripe, temos diversas estruturas de vírus. Eles conseguem ter diferentes formas geométricas. E eles são formados por ácido nucleico, pode ser DNA ou RNA, e por uma cápsula proteica chamada capsídeo, certo? Existem vírus que são chamados de envelopados e vírus não envelopados. Quem são esses vírus envelopados? Por exemplo, a gente vê que esse vírus da gripe, além de ter o ácido nucleico, ter o capsídeo, que é a cápsula proteica, ele ainda tem um envelope membranoso, né? E por isso ele é chamado de envelopado. A gente tem aqui o bacteriófago, né? Que ele tem apenas o capsídeo e o ácido nucleico. Então, esse vírus, ele é considerado um vírus nu, porque ele não possui esse envelope. Olha só. Quem são os hospedeiros do vírus, né? Quem é que o vírus ele infecta? São as células animais, isso inclui as células humanas, né? Células vegetais, bactérias, fungos e protozoários. Então, os vírus eles conseguem, né, infectar todos esses indivíduos. Como é que eles se reproduzem? Como eu já falei, eles só conseguem se reproduzir e se multiplicar dentro de uma célula hospedeira. O ácido nucleico do vírus possui somente uma pequena parte dos genes necessários para a síntese de novos vírus. As demais enzimas necessárias para a síntese proteica, síntese de ribossomos, RNA-T, RNA-M e ATP, são fornecidas pela célula hospedeira, ou seja, pela célula que o vírus está invadindo. Portanto, os vírus eles necessitam da via metabólica da célula do hospedeiro para poder se replicar. Vamos ver aqui o exemplo de um vírus bacteriófago. Os bacteriófagos são vírus que invadem uma célula bacteriana, certo? E eles possuem dois tipos de reprodução. Eles possuem o ciclo lítico, que no final a célula hospedeira ela morre, e a gente possui o ciclo lisogênico, que no final a célula hospedeira ela permanece viva.
A gente tem aqui um exemplo de um ciclo lítico, né, onde o vírus ele vai invadir a célula. Eu já falei isso para vocês resumidamente. Ele vai invadir a célula bacteriana, né, ele perfura a célula hospedeira, e aí o DNA viral, ele determina a síntese de componentes virais, e aí novos vírus são formados, e depois esses vírus são liberados daquela célula. E no ciclo lisogênico, é semelhante ao ciclo lítico, porém o DNA, ele se insere no DNA da bactéria. Olha só. E aí, quando a bactéria ela se multiplicar, ela vai se multiplicar também infectada, né, por vírus. E a diferença, novamente, como eu estou falando, no ciclo lítico, a célula, ela morre. E no ciclo lisogênico, a célula ela não morre. Aqui a gente tem a explicação, né, de como acontece o ciclo lítico e o ciclo lisogênico em seguida. Isso pode acontecer. Eu vou deixar disponível esse slide para vocês darem uma olhada, uma lida, até porque isso aqui é apenas um resumão, tá bom, galera? Temos aqui a representação do vírus do HIV, certo? Esse vírus, você pode observar que ele tem as moléculas de RNA, né, que é o ácido nucleico, ele possui o capsídeo, além disso, ele possui envelope, certo? E aqui nós temos o ciclo do vírus do HIV, né, onde ele invade a célula bacteriana, né? Nós temos também uma outra virose, que é a herpes, tá? A herpes, ela pode ser transmitida por meio de beijo ou por relações sexuais, certo? O que ela provoca? Bolhas ou feridas no tecido epitelial, né? Na boca ou nas partes íntimas. O tratamento para herpes é a utilização de pomadas, também comprimido, e o melhor método de se prevenir da herpes é evitando contato com pessoas que tenham sintomas. Mas, normalmente, esse vírus ele só é transmitido quando a pessoa está no período onde o vírus ele está provocando aquelas bolinhas daqueles ferimentos. Aqui a gente tem uma foto, né, dos sintomas da herpes. A gente também tem a herpes genital, né, como eu falei, ela pode ter na boca ou também no nosso órgão genital, né? Esse vírus ele é um vírus capsulado. A gente também tem a hepatite A, temos a hepatite B e C, que também é provocada por vírus. A AIDS, né, como eu já falei. A gente tem o sarampo. Catapora. A raiva. Poliomielite. A dengue. Cachumba. Rubéola. Gripe. A gripe aviária. O HPV, né, que são aquelas verruguinhas. Agora o assunto vai ser voltado para bactérias. Fiz também um resumão sobre bactérias. Bactérias são seres microscópicos, né, presentes em todo o ambiente da Terra, inclusive no nosso corpo. Existem mais bactérias habitando a nossa pele do que a gente vivendo no planeta, galera. Nosso corpo é feito de 10 trilhões de células e abriga 100 trilhões de bactérias. Então, imagina aí, 90% do que a gente é uma mega civilização de bactérias. Coloquei aqui as
principais características, né, das bactérias. Elas são indivíduos unicelulares, possuem apenas uma célula, procariontes, porque elas não têm carioteca, são seres autotróficos ou heterotróficos, podem formar colônias, são microscópicos e são encontrados em todos os lugares do planeta. Temos aqui a morfologia geral das bactérias, né, uma estrutura bacteriana. Vamos ver aqui estrutura por estrutura, tá certo? Vamos lá. A cápsula, né? A cápsula ela serve para proteger a bactéria, impedir que ela seja fagocitada ou ela seja destruída pelas células de defesa, né? Por exemplo, as células que defendem o nosso corpo, uma bactéria que ela seja um parasita, né? Adesão de bactérias em diferentes substratos, né? E proteger ela contra desidratação e choques mecânicos. Fímbrias, né, que são essas estruturazinhas aqui, elas servem para ajudar na fixação da bactéria em algum substrato ou em outras células. Flagelos, temos diferentes tipos de flagelos e eles são responsáveis pela locomoção da bactéria. Membrana celular, né, a membrana que reveste a bactéria, ela vai servir para proteção, para transporte de nutrientes, para respiração celular, para secreção de enzimas digestivas, armazenamento, e por aí vai. Citoplasma, material gelatinoso, presente em todos os tipos de células, né? Vai abrigar o ribossomo, que é a única organela que a bactéria ela possui, né? A região do nucleóide, né? O nucleóide vai ser o DNA, né? Que vai estar presente lá, o ácido nucleico, e é chamado de nucleóide por não possuir a membrana, né? Revestindo o núcleo, né? Por isso que ela é chamada de nucleóide, porque ele não possui carioteca. Temos várias formas, né, de bactérias. Essas formas de esferas são chamadas de cocos, né? E as bactérias, elas formam colônias. Então, aqui a gente tem diversas colônias de bactérias da forma cocos. Diplococcus, streptococcus, estafilococcus. Nós também temos em forma de bastonete, que são chamadas de bacilos. Forma de vírgula e em forma de espiral. Espirilos e vibriões. Reprodução das bactérias, né? Elas podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada, como já visto. Né? Assexuada, ela se reproduz por meio de bipartição ou divisão, né? E sexuada por meio de transformação, transição e conjugação. Temos aqui uma representação de reprodução assexuada, onde o DNA da bactéria ela é multiplicado, formando assim duas novas bactérias. Quanto à respiração, existem bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Aeróbicas que necessitam de oxigênio para sobreviver e anaeróbicas que só sobrevivem com a ausência de oxigênio. Mas também existem as facultativas que podem sobreviver tanto na ausência quanto na presença de oxigênio. E sobre a nutrição, né, a alimentação delas, elas também podem ser dos dois tipos, autotróficas e heterotróficas. Autotróficas, elas conseguem produzir sua própria glicose, seu próprio alimento, por meio de fotossíntese e quimiossíntese, e as heterotróficas, elas não conseguem sintetizar seu próprio alimento, seu próprio açúcar. Existem bactérias do bem e bactérias do mal, né? As bactérias do bem, elas, por exemplo, estão presentes no nosso sistema digestivo, né? Lactobacilos, que auxiliam na conversão, né? Convertem a lactose e outros açúcares simples e que são essenciais para a nossa flora intestinal. Tem os estreptococos que não afetam, né? São inofensivos ao homem. Temos as fermentadoras, que são responsáveis pela produção de queijo, iogurte, vinho. Elas têm uma grande importância para o meio ambiente, né? E para a alimentação. Elas servem para a produção de alimentos e bebidas, decomposição, produção de medicamentos, para a nossa digestão, né?
Também possui uma importância ecológica, são úteis para a indústria farmacêutica, fabricar antibióticos, e entre outros. E também existem bactérias do mal, né, que são aquelas bactérias que vão provocar algumas doenças, como tuberculose, tétanos, sífilis, cólera, pneumonia. Coloquei aqui no slide diversas doenças que são causadas por bactérias. E aí vou deixar esse slide como anexo para vocês darem uma olhada com calma, lerem um slide, tá certo? Como também vou deixar o livro didático para vocês, certo? Em PDF, para que vocês possam ler. Então, pessoal, espero que tenham gostado. E alguma dúvida sobre o assunto, vocês podem escrever nos comentários, tá certo? Até a próxima!